O que você faz em 30 minutos? Toma um café, assiste uma série, um episódio da série favorita, lê algumas páginas de um livro ou tenta salvar o mundo? Pois é, eu sou Ana Luísa Prudente e este é o Meia Hora de Impacto, um podcast onde empreendedores de impacto cívico socioambiental irão apresentar suas soluções para o planeta durante 30 minutos. O Cívico é uma comunidade que trabalha para gerar um impacto positivo no mundo e esse podcast é uma proposta descontraída para apresentar as transformações que são pensadas e realizadas diariamente aqui neste espaço. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, Tatiane Cruz. Para começar essa nossa conversa, Tati, eu queria que você falasse um pouco, das suas iniciativas, o que você vem construindo, a Galáxia Beauty e a Galáxia Academia Empreendedoras. Boa noite, Ana. Primeiro, muito obrigada pelo convite, um prazer enorme estar aqui. Primeiro que representando mulheres, e mulheres especificamente de Paraisópolis, já me dá um orgulho muito grande. Nós pensamos desde o início de como que a gente conseguia deixar essas mulheres mais preparadas e com território fértil para elas poderem empreender, que é o que elas já fazem na prática. Então, nós criamos um ecossistema que vai desde a parte da capacitação, a bancarização, inserção digital, acesso a produto para essas mulheres poderem gerar renda e um ponto muito importante para a gente, que é a parte de saúde mental. Nós criamos um núcleo de apoio à saúde mental para essas mulheres. Elas têm um atendimento psicológico online, outras presencial, e criamos uma marca própria em conjunto com essas mulheres de Paraisópolis. Elas queriam uma marca que tivesse o olhar delas, uma marca pensada por elas e que tivesse esse resgate de autoestima, e a gente criou a Galáxia Beauty, que é uma marca de cosméticos e perfumes. Sensacional, esse é um case maravilhoso, eu adoro isso. E hoje a Tati vai encarar aqui um desafio de responder questões sobre as suas iniciativas em apenas meia hora. Esse é o ponto aqui, gente. Será que ela vai conseguir? E para nos ajudar nessa missão de pensar soluções sustentáveis para um mundo melhor, a gente convidou o biólogo e coordenador de inteligência de mercado da BASF-X. Prazer ter você aqui. Ana, muito bom de estar aqui. Ana, é muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado, Tati, por ser o primeiro podcast mesmo que eu vou falar, em nome da BASF, como coordenador de inteligência de mercado. Eu sou biólogo de formação e tenho algumas especializações na parte de empreendedorismo. Tem inovação, tá super na modinha, mas a gente eu gosto muito do empreendedorismo. Não adianta inovar se você não tiver quem vai empreender. E dentro da BASF, eu cuido de inteligência de mercado e insights para 9 unidades de negócios da empresa aqui dentro da América do Sul. Então, o meu trabalho, junto com a minha equipe maravilhosa, sempre dizer que não faz sozinho, é uma equipe maravilhosa. A gente tá para olhar grandes oportunidades e essa é uma delas. Maravilha, eu gosto dos insights também que você tem aí, essa especialização, porque eu acho que é isso que vai rolar muito aqui, gente, com as apresentações feitas. Eu vou explicar um pouco da dinâmica que é o programa, que está estabelecido dentro dessa meia hora de impacto. Então, aqui dentro dessa urna, eu tenho algumas demandas socioambientais que vamos enfrentar hoje. Nós vamos sortear algumas delas e a Tati vai ter que apresentar soluções ou propostas de soluções desenvolvidas pela Galáxia Beauty e a Galáxia Empreendedoras, Academia Empreendedoras. Então, como essas iniciativas podem ajudar a resolver esses problemas? O X está aqui como um consultor, e também vai dar as considerações finais sobre as propostas apresentadas pela Tati, tá? Então, Tati, você vai ter 15 minutos para responder o máximo de questões que conseguir. Então, após suas argumentações, aí o X terá 5 minutos para fazer a consideração, as considerações dele e as possíveis sugestões de melhorias. Tá certo? Combinado? Combinado. Então, vamos nessa. Eu vou pegar e aí você vai respondendo e aí a gente, conforme for o ritmo, você pode pedir uma outra pergunta aqui, tá bom? Tá ótimo. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Qual será? A primeira questão que a gente vai trazer aqui para a Tati apenas 7 conglomerados representam cerca de 182 marcas de beleza no mundo. Unidas, elas somam lucros importantes para seus controladores. O mercado de beleza é um dos mais atrativos para investidores, em especial no Brasil. Conta pra gente quais são seus diferenciais para se manter competitiva no mercado, Tati. Bom, primeiro que não é uma briga de Davi contra Golias, só para a gente poder começar. O nosso foco inicial e principal é desenvolver mulheres e deixar com que elas fiquem aptas
para poder desenvolver, vender, e assim a gente consegue ter um território muito mais próspero de vendas e que aquilo cresça. Então, nosso foco é esse. Como que a gente deixa isso competitivo? Como a gente sempre pensou no indivíduo, nessa mulher, para ela ter uma base digna de trabalho, então a gente tem como esse olhar estar muito próximo com ela através do ecossistema de capacitação e todo o acompanhamento, mentorias individuais, então a gente conhece cada revendedora. Então, mesmo crescendo, o nosso foco é conhecer e continuar desenvolvendo essas mulheres. Em paralelo a isso, a gente, como Galáxia Beauty, como produto e como branding, a gente está de olho nas tendências do mercado, no que tem de novidade, e a gente traz e apresenta para essas mulheres, tendo ela como base, tanto como consumidora, como revendedora. Então, ela pode gerar renda e consumir. Automaticamente, ela tem muito mais approach e identidade com a marca. Muito bom, 13h59, vamos para outra pergunta aqui, aproveitando o tempo rápido. Nossa, gente, tem tempo para abrir o papel. Isso aqui, né? Descontar. O potencial de consumo das favelas brasileiras é de mais de 180 bilhões de reais por ano. Sem os devidos acessos a políticas públicas, as favelas brasileiras já estão furando as bolhas, né, empreendendo e sendo potência, como você mostrou, para a economia através de vendas, moda, gastronomia, tecnologia, arte e cultura. Grandes empresas já abriram os olhos para esse mercado e estão se aproximando desse público consumidor. Então, como garantir que as micro e pequenas empresas que já existem nas favelas não sejam engolidas pelos grandes negócios? Boa pergunta. Eu acho que, na verdade, esse caminho sempre foi dessa forma. Eu sou muito otimista e eu acho que a gente está vendo mudanças. Então, tem grupos, poder público, enfim, estão todos se unindo para poder fortalecer esse microempreendedor, com acesso a crédito, com a parte educacional. Então, eu acho que esse empreendedor ele vai desenvolver muito mais. E as marcas grandes, olhando para esse território, eu também acho que é extremamente válido, porque as periferias sempre consumiram, elas sempre foram fonte de consumo, só que elas nunca tiveram um olhar apropriado para elas. Então, acho que é extremamente importante dos dois lados, a gente continuar com esses grupos, como eu falei, que eu sou extremamente otimista, ainda é muito pouco, mas já tem um olhar voltado para isso, e que as marcas, sim, comecem a comunicar da forma ideal, independente do lado da ponte. Eu acho que é comunicar de forma com qualidade, independente do lado da ponte, para o seu consumidor. Ok, estamos com 12h28 e ainda vamos. Temos, olha aqui, vamos lá, tá rápido, hein? Todas. Opa, então peraí, isso aqui, você tá aí só observando, né? De acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, após 24 meses, quase metade das mulheres que tiram licença maternidade não está mais presente no mercado de trabalho. Você é mãe, então como sua relação com a maternidade te influenciou a fundar o seu negócio? Eu fui mãe muito nova, fui mãe saindo da adolescência, entrando na vida adulta. Então, meu filho me influenciou em absolutamente tudo. Mas eu acho que o que ele mais me influenciou na questão profissional é a resiliência, é o foco no objetivo, é a entrega de resultado e, ao mesmo tempo, de ter tudo isso, é serenidade para poder entender mudança de caminhos, né? E de como a gente pode mudar os planos e ainda assim ter prosperidade nessas mudanças. Maravilha, foi rápido mesmo, hein? Vamos lá, gente, está chegando mesmo. Peraí, para você, por ser uma startup fundada e incubada dentro da favela de Paraisópolis, ainda existe dificuldade para entrar no mercado, para encontrar grandes investidores? Como você tem driblado esses desafios? Bom, você está no Cívico também, né? Sim. Vamos falar isso. Empreender por si só já é muito difícil, né? Então, de todos os lados. Mas acho que o que mais difere o empreendedor social do empreendedor tradicional da Faria Lima é porque, além da gente pensar no nosso crescimento, no nosso lucro, tudo que a gente tem ali como estratégia de crescimento, a gente tem que antes pensar em políticas públicas. Então, antes de eu pensar em como colocar o meu produto num território para poder vender, eu tenho que pensar se naquele território tem saneamento básico, eu tenho que pensar se naquele território tem como a gente ter um núcleo de apoio para aquela mulher. Então, a gente, como empreendedor social, antes de mais nada, a gente também pensa e desenvolve políticas públicas. E aí, sem romantizar, eu acho que ser empreendedor social é um ato de resistência, assim, acima de tudo. Muito bom, Tati. Vamos para a última pergunta. Olha só, com 10 minutos e 35, que loucura. Vamos lá. Segundo estudos da Organização Internacional do Trabalho, OIT, né, as mulheres se dedicam às tarefas domésticas o dobro do tempo dedicado pelos homens. E mesmo com alguns avanços, possibilitando que elas sejam hoje quase 52% da força de trabalho ativo no mercado, a divisão de tarefas continua injusta, né? Nas periferias brasileiras, diversas mães são as únicas responsáveis pela renda da família, muitas vezes com mais de um emprego para se manter. Qual a solução da Galáxia Revendedora para complementar as rendas e capacitar essas mulheres?
Bom, primeiro, como você disse, é exatamente isso. A gente buscou uma estratégia que fosse competitiva, mas competitiva com a realidade que elas têm. Então, competitiva porque essa mulher, para ela estudar, ela vai estar estudando no transporte público, enquanto ela está indo trabalhar, enquanto está indo buscar o filho na perua escolar. Então, a gente desenvolveu, para a parte de capacitação, pílulas de conteúdo, do que é mais prático, do que a gente precisa que fique mais fixado na memória. A gente, além do programa, que dura mais ou menos um mês e meio, da parte teórica de capacitação voltada e focada em vendas, a gente tem toda uma trilha educacional que vai desde a parte espiritual, filosófica, que também ela pode fazer, se ela quer estudar um inglês, e vai muito do perfil de cada empreendedora, do quanto ela quer se desenvolver, mas basicamente a gente desenvolve essas pílulas de conteúdo para estar dentro do dia a dia, além de mentorias individuais no que elas têm de tempo. Então você tem uma revendedora que às vezes é uma empregada doméstica e ela quer empreender como vendedora. Então, a gente sabe que ela tem um horário de almoço. A gente tenta encaixar na rotina do horário, para o desenvolvimento dela, às vezes uma mentoria de 20 minutos, de 15 minutos. Então, são estratégias que a gente foi criando, além de ter o digital muito forte, né? Então, a gente faz a parte de inserção digital para a gente estar forte, próxima, crescer e, ao mesmo tempo, tá próxima delas, mesmo que seja pelo digital. Uau, 8 minutos e 45, a gente encerra aqui as perguntas. Nossa, recorde aqui, gente. Obrigada, Tati. Então, com o tempo já finalizado, né, das respostas, X, agora é a hora de você entrar em cena. Nossa, agora tem os meus, né, mais os que sobraram, amém. Tem um tempinho a mais aí para você fazer as suas considerações, o que você achou, como é que você viu, né, toda essa abordagem e essa proposta de modelo de negócio, inclusive, né? Sim. Como isso para você bateu aí. Sim, primeiro de tudo, eu queria dar os parabéns para você e para todo mundo da Galáxia. Dizer que eu adorei essa parte, né? Não é uma luta contra Golias, né? E eu acho isso muito interessante porque existe um lado, para todo tipo de negócio, a gente precisa mirar, né? E eu vejo aqui a BASF, né, mesmo estando em 60% a 70% do que você tem dentro da sua casa, não tem o nosso nome, mas nós vendemos o insumo. Então a gente está nesse mercado e é realmente difícil a gente, não é se manter no mercado, é manter a visão para o que faz a diferença para quem está consumindo. Então, o que eu posso dizer é que iniciativas como a da Galáxia, elas são muito mais eficientes, porque você imagine uma empresa de grande porte no setor em que a Galáxia está, tendo que pensar num projeto para ver se ele faz sentido. Primeiro ter os dados de mercado, depois passar por um conselho para tentar entender. Se ainda não tiver muito nítida, né, essa proposta, contratar consultorias para ir até lá, entender esse espaço onde se quer olhar, colher a opinião dessas pessoas para saber se existe de fato uma oportunidade frutífera para a empresa. Então, quando se é menor, né, e essa é a vantagem de startups, e daquelas startups que já não são mais startups, já estão no mercado, mas ainda elas são chamadas de startups, né? Depois da startup vira o quê, né? Elas têm a vantagem de poder prototipar com muita rapidez. E a vantagem dos desejos do público que ela atende é chegar até ela sem que ela tenha que gastar dinheiro buscando essas respostas dessas perguntas de negócio. Então, é substancial a gente ter empresas como a Galáxia no mercado. A outra parte que a gente gosta demais, né, e a gente tem casos na BASF para contar, é que nós não fazemos negócio só com grandes empresas. Nós temos uma divisão dentro da BASF, dentro da estrutura que eu tô, que é de Customer Enabling, existe uma estrutura chamada Go-to-Market. Essa estrutura ela foi concebida para ser acesso a pequenas e médias empresas também, além das grandes. Então, o nosso olhar de BASF já está nas pequenas empresas. Eu sei que a startup ainda não deu esse passo, mas nós temos exceções, e não são poucas, né, de startups já dando esse passo, porque ela é muito mais eficiente com a empresa num sistema de waterfall, de tomada de decisão. Se isso acontecer, eu faço isso. Se isso acontecer, enquanto a startup ela já vai tomando as decisões e captando, né, os resultados para dar o passo que ela precisa.
é muito mais arriscado para uma startup, certo? Mas é só dessa forma que a gente consegue inovar. E dentro, aqui na BASF, na nossa estrutura, a gente está cada dia mais se preparando para não só atender as pequenas empresas, mas começar a olhar de fato de uma maneira que faz diferença para startups, especialmente nesse setor, que é um setor, não sei se essa é bem a palavra, mas é agressivo o mercado. O mercado de beauty, né, no quarto, às vezes o Brasil está em quarto lugar, às vezes o Brasil está em quinto lugar, depende muito de como se olha o mercado, mas o mercado brasileiro é gigantesco, né, para quem entende, né, dessa área de cosmética, enfim, que hoje é cosmética, mas daqui a pouco é dermocosmética, daqui a pouco, entende, é nutritiva, então assim, né, é muito grande, é muito competitiva, e claro que grandes empresas, quando elas vão ter um projeto, elas sempre olham para a margem, né, o quanto desse esforço, né, vai me restar, é natural, porque para crescer, eu não vou dizer que é fácil, vamos supor que para crescer, vamos supor, você se esforça X, para se manter grande, é 2, é 3x. Agora, numa empresa que é menor, não é que esse esforço é menor, mas você consegue se mexer com muito mais agilidade, entende? Então, assim, eu amo, né, essas estratégias, a BASF está olhando muito e cada dia se desenvolvendo para poder servir as startups e para que elas adentrem esse mercado, não só de cosméticos, né, mas o cosméticos é uma grande porta para nós também, e ouso dizer que gostaríamos muito de ouvir mais da Galáxia. Maravilha, então a gente está encerrando depois aqui. Depois o pessoal lá, meu chefe, né, meu chefe-chefe, que lute. Né, que lutem. Você fechou aqui muito bem, porque a gente dá um gancho para que essa conversa realmente não pare aqui. A ideia aqui é essa, que ela continue, né, nesse momento que a gente faz o encontro acontecer com todas essas possibilidades, agora você segue, né, trazendo essas experiências, esses conhecimentos e essas possibilidades e oportunidades, né? Eu vou dizer, então, que o podcast que tem que cumprir meia hora, porque a ideia é essa, que a gente tem esse ritmo, né? Eu posso me estender, eu gostaria, mas a gente fala depois também, né? Então, a ideia é que a gente contribua mesmo para essa ponte. E, Tati X, poderiam falar só como foi essa experiência desafiadora para a gente terminar? 1 minuto cada, tudo aqui é cronometrado, gente. Desafiador foi o tempo, gente. O assunto não é. Pra mim, o tempo foi o mais desafiador. O assunto a gente tem pra horas aqui, tá, pessoal? Esse é privilégio dos bastidores. Pra você, Tati. Pra mim também, foi um grande privilégio, assim. Acho que o desafio foi o tempo, e ao mesmo tempo eu ficaria aqui horas conversando, assim. É segurar no tempo, porque o papo tá ótimo. Mas é isso, o tempo, como a gente até diz aqui, né, dos pitches que tem que ser, porque quando a gente consegue resumir todo um propósito, né, de uma forma que realmente chegue naqueles que precisam ouvir, como você falou da BASF, né, que está de olho, então precisa entender o quanto esse ecossistema de impacto social ambiental tem para oferecer para soluções, né, e para dar uma outra, fazer com que a BASF se torne ainda mais alinhada ou comprometida com um impacto positivo. Então, gente, ouvintes que estão, né, ouvintes e também o público que está nos assistindo, conheçam a Galáxia Beauty e a Galáxia Academia Empreendedoras, que são essas iniciativas que promovem, né, a igualdade de gênero e ajudam diversas mulheres a levar renda para muitos lares das periferias brasileiras. E isso é maravilhoso. Também convido vocês para conhecer o Cívico, essa comunidade aqui de impacto cívico-socioambiental, empreendedores e ativistas, porque aqui, gente, no Cívico, o futuro é possível. Então, muito obrigada, eu sou Ana Luísa Prudente, este foi o Meia Hora de Impacto, programa produzido pelo Estúdio Cívico by Podspace. Visite o nosso site www.civico.com, civic-co.com, e acompanhe a gente nas redes sociais, @CívicoBR.